Olha essa. Traição, pessoal. Câmara dos Deputados adia a votação de foro privilegiado e anistia a envolvidos do 8 de janeiro. Na semana passada, nós tivemos uma obstrução total dos trabalhos na Câmara e no Senado. Aí, depois de 2 dias de impedimento, em que o Brasil parou para olhar o que os deputados estavam fazendo, nós tivemos um retorno das atividades com uma promessa, um anúncio de um acordo. Num primeiro momento, foi anunciado um acordo com Hugo Mota e depois com Alcolumbre. Depois, Hugo Mota negou e Alcolumbre também negou que houvesse acordo. Mas a situação ficou dita que as lideranças dos partidos decidiram pautar e vão pautar na próxima semana, que é esta semana que nós estamos passando agora, a anistia, o impeachment e o foro privilegiado. Privilegiado, né? O que aconteceu? Uma traição. Hugo Mota e o líder do PSD desembarcaram das votações e elas estão sendo adiadas. Quando o Felca fez a denúncia, né, das crianças, dos abusos por parte lá daquele influenciador, Hugo Mota abraçou aquela pauta. O PT abraçou aquela pauta por vários motivos. O maior deles é a regulação das redes sociais pelo PT. O Hugo Mota, para enterrar as pautas da anistia, enterrar as outras pautas do foro privilegiado, né? Em detrimento dessas pautas que foram negociadas na semana passada. Resta saber o que os líderes agora vão fazer, mas eles foram traídos. A reunião do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados nesta terça terminou sem avanços sobre 2 das pautas mais relevantes da semana passada. O projeto que altera as regras do foro privilegiado e a proposta de anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Os 2 temas haviam sido incluídos nas reivindicações da oposição durante o que eles chamam de motim, né? A imprensa inteira chamou as ações dos deputados de um motim. Ela comprou uma história coordenada com o STF, coordenada com o PT, e divulgou e vendeu como um motim. Aquilo que os brasileiros viram que finalmente os deputados tomaram coragem. E era unânime. Todos os brasileiros diziam: olha, já deveriam ter feito isso há muito tempo. É para isso que eles estão lá, para resolverem o que o brasileiro quer que seja resolvido. Mas, olha só, nada aconteceu. O líder do PP, doutor Luizinho, afirmou que o debate sobre o foro privilegiado ainda carece de amadurecimento e só será levado ao plenário quando houver acordo entre as bancadas. A oposição defende que a investigação de parlamentares deixe de ser competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e passe para a primeira instância, sobre o argumento de que a corte persegue adversários políticos. Representantes do PL e do Novo evitaram falar com a imprensa após o encontro. Além do foro privilegiado, ainda existe a pauta da anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. O impasse também levou a mesa diretora da Câmara a acionar a Corregedoria para investigar a conduta. E aí, gente, depois da semana passada, iniciaram-se estas perseguições aos deputados que protestaram e que tinham o apoio popular. Eles passarão agora por uma corregedoria e poderão ser afastados por até 6 meses, 8 meses. Depende do acordo que for feito ali. Foi a forma que o Hugo Mota encontrou de calar a oposição e de ameaçar a oposição. Curiosamente, essa semana foram divulgadas várias denúncias envolvendo o Hugo Mota e pessoas próximas a ele com ações de corrupção, aonde quer que elas estivessem envolvidas. O nome de Hugo Mota aparece no centro de uma rede familiar de apoiadores envolvidos em corrupção. Coincidência, né? Então, você fala assim,
quem tem mais rabo preso, né? Os deputados com o Hugo Mota ou o Hugo Mota com o Alexandre de Moraes, com o STF? Hã? E aí, o Hugo Mota vai aguentar o repuxo de ser sancionado pela lei Magnitsky e, de repente, de parar aí numa lista dos Estados Unidos como membro de alguma organização perigosa? Então, pessoal, nós temos uma traição que aconteceu ao povo brasileiro, que estava esperando a pauta da anistia ser votada e, pelo que nós estamos vendo, não vai. E aí o Sóstenes, né, Cavalcante, do PL, afirmou que vão voltar, então, às obstruções. Não mais a ocupação lá da mesa diretora, mas aquela obstrução permitida, que é não dar quórum, que é não aprovar nenhum tipo de projeto, que precisa de maioria. E aí nós temos projetos em andamento, como a isenção de imposto de renda, que poderá ser travada, ok? Mas, pelo que nós estamos vendo, nós temos aí uma traição, e aí dizem que o PSD desembarcou dessa coalizão de lideranças que pautariam a anistia e o foro privilegiado.